Saudações a todos, seja bem-vindo ao Presidência Aberta. Hoje vamos conversar com Algi Abdul Ahmad, ou seja, Algi Ahmad, político, diplomata e consultor, natural da província de Inhambane, licenciado em História pela Universidade Eduardo Mondlane, mestrado em População e Desenvolvimento também pela Universidade Eduardo Mondlane. É um jovem que tem se notabilizado na arena política nacional, contribuindo com ideias e visão sobre como construir e desenvolver Moçambique. Algi, bem-vindo ao Presidência Aberta. Muito obrigado, Emerson. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite, meu amigo, meu grande amigo, Emerson. E saudações a todos que nos assistem a partir daí de casa. Exatamente. Algi, antes de mais, se calhar uma pergunta de praxe que eu vou lhe fazer e não pode faltar, fala lá, apresenta-nos lá quem na realidade é Algi Ahmad. Fora esta pequena introdução, eu acho que há uma outra coisa que nós também dizer, que seja Algi Ahmad. Muito obrigado. É interessante. Quem é Algi Ahmad? Algi Ahmad é um jovem moçambicano, natural de Inhambane, como já disse. Exato. Filho de pais professores. Eu nasci, cresci na cidade de Inhambane e desde cedo, por causa talvez da profissão dos meus pais e talvez por causa do meio em que eu cresci, comecei muito cedo a ter o gosto pela história, aquelas curiosidades por saber, mas mamãe, quem é aquele que está a falar aí na rádio? Parece que é a voz de Papá Samora, é a voz de Papá. Eu sempre tive esta inclinação. Na altura, meu pai tinha um xerico, um rádio pequeno. Meu pai, quando escutava noticiário, meu pai tem muitos filhos. Mas Tu és qual deles? Eu estou aí no meio. No meio? Sim, estou aí no meio. Sou o quinto filho do meu pai. Então não estás no mais velho nem o mais novo? Nada, não estou no assim. Então ficava aí. E eu, quando meu pai escutava esse noticiário, eu ficava aí, a ouvir. Então minha mãe disse, mas esse miúdo, ficava aí, mas papai, agora esse, quem é que está a falar aí? É Papá Samora? Quem é? Portanto, eu cresci neste mundo. Meu pai então é algo que você já vem... Então, desde cedo, Exato. comecei a cultivar este espírito e fui para a escola, fiz meu ensino primário e secundário na cidade de Inhambane, terminei o ensino secundário e pré-universitário na escola secundária Emília da UCE, e de lá ingressei para a Universidade de Eduardo Mondlane, concorri e entrei logo. Então, e eu que já se sabe. E tudo. Mas o mestrado eu fiz porque fui, na altura, selecionado como um dos melhores alunos no meu curso de História. Depois tive uma bolsa das Nações Unidas, do UNFPA, não é? O Fundo das Nações Unidas para a População. Depois fiz o meu mestrado em Desenvolvimento, População e Desenvolvimento. Exato. Algi, fez parte do grupo de jovens que, em 2008, criou o Parlamento Juvenil, que era uma plataforma de advocacia que visava defender os direitos da juventude. Essa plataforma onde se destacaram vários jovens líderes que hoje integram várias organizações nacionais e internacionais, tais como, por exemplo, a cantora Ivete Mafunza, a Quitéria Guiringane, a atriz Juju Rombe, dentre vários jovens desta altura. Considera que o Parlamento Juvenil alcançou os seus objetivos? Ora, na altura, quando da criação deste movimento, sim, havia um grupo de jovens, nós fizemos uma leitura sobre o processo, o cenário político nacional. Esses nomes todos que eu aqui apresentei faziam parte. E não só, muitos jovens. Muitos outros, como disse. Era um movimento apartidário. Exato. Haviam jovens da Frelimo, haviam jovens da Renamo, haviam jovens do PIMO, do MDM, de todos os partidos políticos, muçulmanos, cristãos, e, portanto, haviam jovens de todas as sensibilidades. Isto deriva de uma análise que nós fizemos, uma leitura que nós fizemos, e compreendemos que o processo político em Moçambique não está a ter em conta a voz da juventude. Nós compreendemos tanto no partido, no poder, que é a Frelimo, tanto na Renamo,
tanto no MDM, falo dos 3 principais partidos. Havia pouca influência sobre a juventude. Pouco se falava. O discurso destes movimentos pouco mencionava o papel da juventude. Mas se nós olharmos para o país, vamos compreender que nós somos um país, sob ponto de vista demográfico, somos uma população com uma pirâmide de base larga. Exato. E o topo afunilado. O que significa? Significa que nós temos, a maioria da população é jovem. Sim. Então compreendemos que havia um déficit discursivo sobre o papel da juventude. Então nós criamos este movimento. Na verdade, era uma plataforma apartidária que visava influenciar os órgãos de tomada de decisão sobre o papel da juventude. Mas em cômputo Era geral, um movimento de advocacia sobre o papel da juventude. e em cômputo geral, achas que alcançaram os objetivos desde o início da criação? Alcançou sim, porque Não falhou nada. foi este movimento que cogitou o discurso, a inclusão da juventude no discurso dos principais partidos políticos. Ok. Esse movimento tem este condão de ter sido pioneiro da mudança da abordagem sobre a política, sobre a política moçambicana. Então foi aqui onde se já começou a falar muito da juventude, os partidos começavam a ter o papel da juventude e até hoje. Mas a dado momento percebemos que o movimento foi crescendo e em algum momento acho que aquele que nós escolhemos para liderar este movimento começou talvez a desviar aquilo que era a orientação inicial e trazer o movimento para um condão tacitamente político que não era esse o nosso objetivo. E daí foi quando muitos de nós, portanto, distanciamos. E o movimento continuou lá. Mas eu penso que, sob o ponto de vista daquilo que foi o objetivo para o qual nós criamos, Alcançou-se. acreditamos que alcançou. Continuando, Algi, hoje em dia nós acompanhamos através das redes sociais campanhas de descontentamento em relação à indicação de pessoas com mais de 60 anos de idade para cargos de relevância política em Moçambique. Tem-se falado, por exemplo, de Inês Comis, tem-se falado do general Pachinuapa, tem-se falado da Esperança Bias e por aí fora. Concordas com esta abordagem que as redes sociais têm estado a discutir ultimamente em relação a certas pessoas acima de 60 anos serem indicadas para cargos de governação do nosso país? Muito obrigado, Emerson. É uma pergunta interessante esta, Sim. de alguma forma também provocativa, não é? Exato. É uma abordagem legítima. Faz todo sentido, tanto que haja este questionamento, não diria contestação. É preciso, às vezes, esmiuçar os conceitos do ponto de vista etimológico. Não diria contestação, mas diria esta preocupação. Ora, Preocupação é certo, concordo. eu, pessoalmente, não acredito muito em mudanças bruscas. E corroboro com um lema do meu partido, que é o Partido Frelimo, que é mudança na continuidade. Todavia, há momentos em que o país se encontra que eu acho que temos que fazer algumas rupturas e compreender que é a altura de colocarmos a juventude no verdadeiro sentido ao serviço dos desafios do país. Os desafios que nós enfrentamos hoje como país são desafios que nos impõem alguma coragem, alguma ousadia, algum atrevimento, entre aspas. E estas características nós só encontramos na juventude. E se nós pensarmos que a experiência é muito boa, é muito importante. A antiguidade é um posto. Não, nem por isso. Nem por isso. Okay. A experiência é muito importante porque ela permite com que, no momento de tomada das grandes decisões, se faça com muita ponderação, tendo em conta algum percurso e alguns episódios que nós encontramos no passado. E este exercício só pode ser feito com aqueles que têm experiência. Daí que era importante ter estas figuras, eventualmente como as pessoas que estão lá, a acompanharem a juventude, a aconselharem a juventude, a assessorar. Mas não, eu acho que por uma questão de cansaço do próprio ser humano, fadiga, questões biológicas
Sim. naturais, E não tem-se como em algum controlar isso. momento o ser humano fica cansado. E fica cansado e perde esta capacidade de avançar com muita velocidade. O país precisa de velocidade. Ok. Temos desafios candentes que se impõem a uma velocidade, coragem, ousadia, atrevimento. E eu penso que estas características só se encontram na juventude. Daí que faz para mim todo sentido que haja este questionamento sobre estas figuras. Eu vou fazer agora uma pergunta mais direta. Acha que os jovens moçambicanos estão preparados para dirigir os destinos de Moçambique? Ora, De forma direta. Emerson, deixa-me responder também de forma direta, Sim. mas trazendo a contextualização histórica desta sua questão. Ok. Este país, nos momentos mais críticos em que Moçambique experimentou mudanças paradigmáticas estruturantes sobre o processo de crescimento e de construção do país, a juventude é que sempre foi pioneira e que prestou o papel Queres dar um exemplo crucial. concreto? Foi a juventude que liderou o processo de luta para a libertação deste país do jugo colonial. Falo da geração 25 de setembro. Foi a juventude que assumiu a máquina técnica, político e administrativa a quando da ruptura do sistema colonial. Na altura, falo da geração 8 de março. 8 de março. Foi a juventude que plantou as primeiras bases de construção da democracia, não é? E de trazer o Moçambique para outros patamares de desenvolvimento. E se quisermos vencer os desafios mais estruturantes, se quisermos desenvolver Moçambique, se quisermos competir com Moçambique no campo internacional, não temos outro caminho senão entregar o país à gestão da juventude. Da juventude. Tudo bem. Alger, vou-te fazer agora uma pergunta que há bem pouco tempo eu até poderia dizer é caricata, mas não é caricata. Já não é caricata. Dou-te a oportunidade, vamos lá, eu sou os 32 milhões de moçambicanos. Eu sou os 32 milhões de moçambicanos. Elejo-te Presidente da República. Ex-Presidente da República, neste preciso momento, aqui na Presidência Aberta. Quais seriam as principais mudanças que tu farias, drásticas ou não, mais profundas no país? Ex-Presidente da República. Sua Excelência Alger Amado, Presidente da República de Moçambique. O que é que mudavas neste momento? Primeiro, compreender que o amor é a ferramenta mais importante que permita a aproximação dos moçambicanos. Compreender que Moçambique é dos moçambicanos, independentemente da cor política, independentemente da cor religiosa, independentemente da condição econômica ou social. É importante estabelecer as pontes de entendimento para trazer os moçambicanos e juntos lutarmos com um único objetivo: o projeto Moçambique. A construção do projeto Moçambique independe da cor partidária. Como Presidente da República, é preciso primeiro compreender isto, que é Presidente dos moçambicanos, do Rovuma ao Índico, do Zumbo. Portanto, é isto que eu penso que a coisa começa a partir daqui. E a partir daqui é preciso olhar para os grandes desafios de Moçambique como aqueles desafios em que os moçambicanos precisam de estarem unidos. A unidade nacional é a ferramenta sine qua non de que nós precisamos para compreender que é preciso caminharmos juntos. Eu iria contar-lhe aqui aquela velha história das duas gazelas na planície. Elas estavam aí a lutarem. Lutavam tanto as gazelas, mas não perceberam que havia um leão que estava de olho nestas gazelas. Ficaram aí a lutar, tanto que o leão apareceu nas calmas e pegou uma gazela e comeu e teve a sua refeição do dia. O que é que significa isto? Se as duas gazelas tivessem parado de lutar e unirem-se, haviam de compreender que há um inimigo à espreita.
E, portanto, eu trago este exemplo para caracterizar aquilo que nós vivemos hoje como moçambicanos. Perdemos muito tempo em conflituarmos entre nós. Às vezes, conflituamos entre grupos e às vezes conflituamos intragrupos. Intragrupos falo de pessoas que conflituam do mesmo grupo. E, portanto, perdemos muito tempo em conflitos, em guerras, em desavenças. Não compreendemos que há uma agenda externa ao serviço do contra Moçambique. É isto que nós temos que compreender como moçambicanos. Temos que nos focar naquilo que são os nossos recursos, temos que nos focar naquilo que são as nossas forças, temos que nos focar naquilo que são os nossos aspectos positivos. Ou seja, as diferenças políticas elas não estão acima das diferenças, não estão acima do projeto, da unidade que o nós país precisamos. precisa. Então, é isto que é importante compreender. É importante compreender que as várias formas de pensar, sob o ponto de vista político, elas são importantes porque permitem-nos ter várias alternativas sobre como ver Moçambique. Mas quando se trata de construir o projeto Moçambique, é preciso aglutinar todas estas sensibilidades, todas estas formas de ver o país e aglutiná-las num único pensamento, o projeto Moçambique. O projeto Moçambique é mais importante do que qualquer um de nós de forma individual. Vamos supor, falou aqui de forma leve, que nós temos que nos preocupar com o externo e não com o interno. Que com o interno tínhamos que estar mais unidos. Daquilo que nós vimos, por exemplo, no julgamento das dívidas ocultas, há bem pouco tempo atrás, era capaz, Sr. Presidente, de pegar, por exemplo, no Sr. António Carlos do Rosário e nomear alguma coisa no Ministério, por conta daquilo que nos apresentou e que depois, mais tarde, começamos a juntar as pontas. Era capaz de cumpriu o que tinha que cumprir na cadeia, saiu da cadeia, nomeava em algum cargo? Todos os moçambicanos estão em igual oportunidade quando a ideia é construir Moçambique. O Emerson, a Dalila, o João, qualquer moçambicano, desde que seja constitucionalmente moçambicano, conforme a lei diz, e se tiver algum conhecimento útil para algum setor, porque eu peguei nesse nome, podia ter pego em outros, nomeava. O que eu quero dizer é que os moçambicanos todos têm igual oportunidade. Os moçambicanos todos, basta ter conhecimento, basta ter capacidades, mostrar vontade, mostrar que está disposto a dar o seu contributo dentro daquilo que é o projeto construir Moçambique. Por que não? Nomeava. Penso que sim. Nomeava. Não. Também temos exemplos, por exemplo, a nível mundial. Temos um presidente, Lula da Silva, que esteve preso por muito tempo, saiu, concorreu e ganhou as eleições. São exemplos que mostram que são indivíduos que deram a sua vida, o seu percurso de vida, lutando por seu país, mostrando o seu contributo, trazendo ideias claras e mostraram que são pessoas que o seu coração é nobre quando a felicidade está no povo. Exatamente. Olhando assim de forma geral, acha que os mais velhos a dirigir o país têm uma confiança neste momento na juventude? Eu penso que sim. Acha que existe uma confiança dos mais velhos na juventude? Na juventude tem estado a crescer. A confiança nos novos ideais tem estado a solidificar-se. Se nós olharmos sob o ponto de vista político, por exemplo, daria aqui o exemplo dos três partidos, dos três maiores partidos em Moçambique. Vamos compreender que a relevância e o papel da juventude tem estado a notabilizar-se, tem estado a crescer, e eu penso que esta tendência vai crescer. A indicação de Daniel Chapo, um jovem forjado nas hostes do processo de educação. Esta simbiose geracional é uma confirmação explícita de que há uma vontade dos moçambicanos de confiar na juventude. Daniel Chapo, um jovem que nasceu no pós-independência, um jovem que foi forjado neste processo político de um país livre
e que foi um país livre, democrático e cujos ensinamentos foram inspirados deste processo mesmo de libertação. É um jovem genuinamente educado pela liberdade do país. Isso significa que a juventude, significa que nós estamos mais do que nunca preparados para assumir os desafios e os destinos do país. Algi, nós temos no atual governo, que já está há 5 anos, né? Já vai terminar o mandato. Exato. No atual governo nós temos alguns jovens a liderar. Temos no atual governo, temos jovens bem posicionados também a liderar grandes empresas, são PCAs, outros são ministros, são por aí fora. Temos grandes jovens, aliás, temos grandes novos jovens, não. Temos jovens a liderar e no atual governo, no ativo. Acha que esses jovens que existem e que estão a governar neste momento são referência para os outros? Sem dúvidas, são uma grande referência, têm estado a fazer um grande trabalho. Inspiram outros jovens? Inspiram os outros jovens. Tem estado a dar o seu grande contributo, portanto, no desenvolvimento deste país. São os jovens que têm estado a engajar-se afincadamente na construção deste Moçambique e, não há dúvidas, são, acima de tudo, uma prova inequívoca de que vale a pena contar com a juventude no processo. Vou-lhe pedir que nos identifique alguns jovens inspiradores neste momento no governo para Moçambique. São muitos jovens. Vou pedir, se são muitos, não custa nada. Quem são os jovens que estão a governar, que são inspiração para outros jovens? Quer dizer, se eu tivesse que enumerar aqui, iria tá bom, vou-lhe pedir 3. Não iria acabar todos. Vou-lhe pedir 3 nomes. Temos o Método Gondola, temos a Ivete Maibase, temos e tantos outros jovens. Não consigo me dizer 3, Algi. Só te pedi 3 desses muitos. Mas há muitos jovens que têm estado a mostrar o Silva Livoni, que é o secretário-geral da Juventude. E não só os jovens que talvez estão governados, como jovens em outras plataformas, de outros partidos políticos. Portanto, eu penso que há jovens que estão engajados. Isto é um sinal de que Moçambique estamos a testemunhar como país esta transição geracional dentro de um percurso político em que se nota claramente, portanto, a mudança na continuidade. Esta simbiose geracional, esta comunicação geracional é presente e é fundamental para que o testemunho não seja passado, entre aspas, no vazio. Para que haja um processo contínuo de passagem do testemunho, um processo que é acompanhado por uma experiência que nela existe e que esta experiência busca novos ímpetos e através dali nós encontramos a velocidade que nós precisamos para rapidamente tirar Moçambique para outros patamares. Algi, por algum acaso, nós vamos entrar para as eleições daqui a pouco, por algum acaso, ganha o teu partido, ganha o Partido Frelimo e és convidado para ajudar a compor o novo governo. Que jovens recomendarias? Que achas que podem fazer a diferença? Que nós podemos confiar, nós, o povo, podemos confiar. Que jovem recomendarias para o governo? Podes dizer as áreas, fica à vontade. Indica ao jovem, determina a área. Estás a compor o governo, a ajudar a compor o governo do teu partido. Ora, e como disseste antes, no início da nossa conversa, independentemente da sua cor partidária, são jovens que inspiram. Disseste isto aqui na conversa. São jovens que podem fazer diferença para o país. Indica-me nome e diga para que cargos indicavam. Ora, nós temos muitos jovens em Moçambique que têm estado a notabilizar-se, têm estado a dar seu contributo em termos de ideias e, portanto, não seria muito difícil ir buscar. Vamos embora, Gi. Estamos aqui para isto. Estamos na presidência aberta. Talvez poderia ser. Fica à vontade. Vai até onde tu consegues, neste momento. Eu sei que a pergunta apanhou-te assim de surpresa. Exatamente. É por isso mesmo que, como dizes, e repetiste várias vezes durante a nossa conversa, eu estava atento a isso, que temos muitos jovens capazes, a juventude está preparada, a juventude já pode liderar. Quem são os jovens que recomendaria para o governo que vem e para que áreas?
Fica à vontade, Algi. Vai Vai até onde tu conseguires. Há jovens, por exemplo, E diz a área. Vamos lá. já estão lá. Já estão lá. E não precisam de sair. Tem que continuar. Já há jovens que já Vamos estão lá. lá. Quem? Que podem continuar a dar o seu contributo. Há outros jovens que podem integrar, portanto, a fileira de Algi, estás formação. numa estratégia de pensar o quê? Não, Estás a pensar? Se são muitos, eu acho que é fácil. Diz-me, Algi. Escolhias fulano X, vamos fazer assim. Escolhe o fulano de X para ministro de não sei o quê. Escolhe o fulano de X para PCA disto. Vamos lá, fica à vontade, Algi. São as tuas escolhas e que estão pessoas que tu achas que podem segurar esse país e dar um outro rumo. Vamos embora. Não vou te largar nesta pergunta. Não vou te largar. Vamos embora. então sou o presidente já. Sim. Não és presidente. Aqui és consultor. Estás a ajudar a compor o novo governo. Vamos lá. Diz-me nomes. Bom, é difícil, vamos lá. Difícil porque são muitos. Vamos lá. Eu escolheria, por exemplo, Isso. o Emerson, o A Big mim? Boss, Sim. para a área de comunicação. Ok? Mas é um ministério que não temos, né? A área de comunicação. Mas nós temos. Nós O- temos uma área, temos o quê? temos uma área de comunicação. É o Gabinfo? O Gabinfo. Ok. Ou a área de comunicação, por exemplo, do partido. Do partido. Escolhias a mim. É profissional. Não é porque estás aqui comigo. Não, Ok. é profissional dessa área. O que eu estou a dizer é que o Big Boss Emerson é um jovem que está devidamente preparado e nessa área pode emprestar algum conhecimento. Ok. Esta área é uma área na qual tem experiência, tem estado a trabalhar nela e pode trazer algum valor acrescentado. Exatamente. Não é? Não é? Sim. Temos jovens, por exemplo, devidamente engajados na questão da mobilização dos outros jovens. Temos mulheres, por exemplo. Por que não colocar uma mulher, por exemplo, a uma jovem que foi secretária-geral da OJM, a Anchia Talapa? Exato. Coloca-lhe Em que área? na área da mulher. Na área da mulher. A ação ministra social. da Mulher e Ação Social. Por exemplo. Vamos embora. Não é? Já temos Anchia Talapa, Emerson Miranda. Vamos. Por que não colocar o Silva Livone, por exemplo? Não é? O atual secretário da OJM. O atual secretário. Colocas da aonde? JTM, não sei, na área da juventude, por exemplo. Ministro e emprego. Ministro não. Sim, sim. Secretário de Estado da Juventude e Emprego. Sim, sim. Ok. Estava a dizer que. Não, continua. Estás a formar o teu governo. Continua. Continua. Não é? Não é? E as jovens, por que não, por exemplo, Isso. vamos lá, vamos levar o Messonhano, por exemplo. O Eduardo. O Eduardo Messonhano. Sim. Vamos colocá-lo Colocas onde? na área. E eu conheço este jovem, é um jovem que gosta muito do desenvolvimento local, é um jovem muito apologista. Colocado numa província, por exemplo, é secretário de Estado de uma província. De uma Uma província. província que precisa de ímpeto, portanto, no desenvolvimento. Ok. E, portanto, há mais jovens. Só conseguiste dizer 4 nomes. Um até arrasca porque eu estou aqui, sou suspeito porque eu estou aqui. Não, o que eu Mas vamos lá. Sim. O que eu pretendo dizer é que há vários jovens que em Moçambique estão preparados para assumir a liderança dos processos políticos e catapultar Moçambique para outros patamares. Algi, Né? quais são os feitos, atenção, quais são os feitos da juventude neste país que tu consideres como referências para outros jovens, até este momento? Os feitos. Sim, da juventude, que consideres referência para outros jovens. Ora, Mas sem filosofar, Algi. sim. Vamos lá. Não. E eu acho que trazer exemplos concretos sai-nos muito do barulho. Por exemplo, nós Isso. temos uma Secretaria de Estado Qual deles? da Juventude, Juventude e Emprego. Emprego. Sim. Ok. Temos a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego e que tem lá um jovem que tem estado a dar um grande contributo para soluções concretas da problemática do emprego em Moçambique. Secretário de Estado, Oswaldo Petersburgo. Oswaldo Petersburgo. Sim. Portanto, tem estado a dar um grande contributo. São jovens, São feitos, estão à vista. são feitos que estão lá, Estão lá. visíveis. Exato. Nós temos jovens, por exemplo, em setores. Havia um problema em Moçambique de longos anos. Os institutos técnicos profissionais Sim. formavam os seus quadros
havia uma problemática lá, portanto, de certificação. Esta problemática de certificação fez com que jovens formados ficassem, depois da formação, 5, 10, 15, até 20 anos, sem ter o certificado. Exato. E como consequência direta é de que tinham dificuldades de acesso ao emprego, porque precisavam de certificação para... E tudo isto coartava aquilo que eram os seus sonhos, porque não tinham aquele documento que os legitimava. Como formados da área. Mas a instituição estava lá, ela funcionava. Se é através de uma varinha mágica, não sabemos, mas chegou um jovem para dirigir aquele setor e que em menos de 30 dias começamos a ver frutos. Sanou-se esse problema. Sanou-se esse problema. Isto mostra que, eventualmente, havia neste setor algum entrave político-burocrático, mas que através da ousadia, da coragem, do ímpeto e da força de vontade destes jovens, conseguimos. Portanto, estou a dar aqui exemplos concretos. Coisas visíveis. Coisas visíveis. Exato. Que mostram que a juventude tem força de vontade, a juventude tem capacidades, a juventude tem espírito de luta, a juventude tem ousadia e é tudo aquilo que nós precisamos para tirar Moçambique do estágio atual. Muitas das vezes podemos tomar decisões difíceis que até podem trazer algumas consequências, vamos lá, não boas, de forma temporária para o país, mas que é isto que nós precisamos para dar o salto. Nós tivemos um problema em Moçambique, um problema derivado daquele exemplo que teria trazido aqui, a questão das dívidas ocultas, etc, etc. Os parceiros de cooperação internacional eles suspenderam o apoio direto ao orçamento do Estado. E, portanto, nós praticamente vivemos este último mandato de governação sem apoio, financiamento direto estrangeiro. Mas nós vivemos. O país pagava salários, o país fazia as suas coisas. Eu penso que esta até poderia ser uma oportunidade para nós, como moçambicanos, compreendermos que temos capacidade de produzir, temos capacidade de encontrar soluções internas para os nossos problemas aqui de casa. Continuarmos a sermos um país pedinte, um país que estende a mão aos nossos parceiros a troco não sei de quê, eu penso que isto é dar certificado de preguiça aos jovens moçambicanos. E nós não somos preguiçosos. Incompetência. Preguiça mesmo. Preguiça. Preguiça. Preguiça de pensar, preguiça de buscar soluções, preguiça de produzir, preguiça de trabalhar. Mas nós queremos trabalhar. Queremos mostrar que temos capacidades, queremos mostrar como jovens que temos soluções e somos capazes de produzir estas soluções para problemas concretos de que o país está a atravessar. E este é um pequeno exemplo que eu dei para mostrar que é possível os desafios que o país enfrenta transformarem-se em oportunidades de crescimento. Exato. E desenvolvimento, acima de tudo. Algir, qual é a tua principal referência política em Moçambique? Uma pessoa que te inspira. E por quê? Independentemente do cargo, mas politicamente. Independentemente, não tem que ser, não precisa necessariamente ser presidente, ministro, governador, independente. Escolhe alguém politicamente que te inspira. E vais justificar por quê que escolhe essa pessoa. Eu tenho uma figura Exatamente. que politicamente me inspira. Exato. E, inclusive, fui atrás desta figura para ser o meu mentor social, ou seja, o meu padrinho, até de casamento. Exato. E essa pessoa é teu padrinho de É casamento? meu padrinho de casamento. E isto falo abertamente, de forma clara e direta. Caifadine Pablo Manasse. Caifadine Manasse. Caifadine Manasse.
Por quê? Por que Caifadine Manasse? Por que Caifadine Que eleges Manasse? como a tua maior referência política em Moçambique. Sim, é a minha referência política. Exato. É um jovem. Sim. Poderia ir buscar aqueles que lutaram pela libertação do país, que tenham referências, muitas, mas como estamos nesta senda da juventude, eu elegi. Por que Caifadine Manasse? A verticalidade, a irreverência, o espírito de querer o bem dos outros, o combate pelo justo, pela justiça, são características de Caifadine Manasse. Caifadine Manasse é uma pessoa genuína, sob o ponto de vista do seu interesse pelo bem-estar dos outros, de grupos e do coletivo. Caifadine Manasse é uma pessoa que me inspirou, sobretudo, quando ele era responsável pela comunicação no partido. Às vezes era normal chegar, encontrar num sítio, está a conversar 5, 6, 7, 8 pessoas. Olha para as pessoas, 2 são da Renamo, uma é do MDM, outras são da Frelimo. Quer dizer, a visão política de Caifadine Manasse transcende uma simples cor partidária. E este tipo de indivíduos que nós queremos para o futuro de Moçambique. Compreender que o projeto de construção de Moçambique transcende qualquer tipo de barreira político-partidária. E é por isso que, mais uma vez repetindo, na minha presidência aberta, se eu fosse presidente, para mim, a cor política não é critério para a criação do governo. Não. As capacidades, aqueles que emprestam conhecimento. Somos todos moçambicanos e todos temos espaço, cabemos aqui no nosso país. Posso voltar a insistir? Não, não é? Posso voltar a insistir? Tá bom, provocar. pega lá alguém da Renamo, pega lá alguém do MDM, põe lá no teu governo. Quem que escolhias? Da Renamo, quem é que punhas no governo e para que área? Do MDM, quem é que punhas no governo, para que área? Não vais fugir de novo, né? Não. Vamos lá. Da Renamo, Sim. eu pegaria o Fernando Bismarck. Bismarck é do MDM. Ah, sim, tudo bem. MDM. É do MDM. Levavas Fernando Levaria Bismarck. Fernando Bismarck. Para que área? É um jovem que já demonstrou capacidades, é um jovem que tem estado a mostrar que está apto para contribuir para este país, é um jovem que dá para contribuir, independentemente da sua cor política. Sim. Não é? Colocavas em que área? A dirigir o quê? Vamos lá. Ou vais me retirar para ir na comunicação? Eu saio. Até pode sair. Até pode trabalhar consigo. Exato. Você fica vice. Ok. Sim. Mas em que área colocavas? Há um outro jovem. Por exemplo, hoje fala-se muito, por exemplo, vamos lá, Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane é um engenheiro agrônomo, de mão cheia. Colocavas a dirigir o quê? Sim, na agricultura mesmo. Ministro da Agricultura? Sim. Ok. Porque ia buscar, mas já não está na Renamo. Ia para... Eu já ia fazer essa sim, pergunta. sim, já não está na Renamo. Sim. Ia mesmo para a Renamo, por exemplo. Sim. Pegava o Fernando Carvalho. Ok. Fernando Carvalho? Sofala. Sim. Colocava-lhe como secretário de Estado, lá mesmo em Sofala, para ele dinamizar o Exato. desenvolvimento. Aquilo que ele sempre diz que é preciso buscar. Exato. E porque ele conhece o terreno, conhece o território, e está aí. Desenvolva a sua província, vamos ver. Vamos dar uma oportunidade, Exato. não é? E a sociedade civil, Levavas aqui na sociedade não é? civil? E a sociedade civil, por exemplo, buscava a Ivete Mafunza, Ok. colocava na cultura. Ministra da Cultura? Ministra da Cultura Ok. tem esta capacidade, tem este condão, os parceiros de cooperação internacional, Sim. a olharem uma pessoa que tem este condão na cultura e compreender aquilo que é a visão de felicidade. Sim, senhor, aqui está.
Portanto, É rapper no ativo, muito bom. rapper no sim. ativo, muito bom. E, portanto, o que eu estou a dizer é que é preciso olhar para as valências e, sobretudo, associar estas valências aos sinais claros que nós queremos emitir ao mundo de que Moçambique é um país de irmãos, Moçambique é um país que consegue conviver na diferença, Moçambique é um país que já compreenderam que o pensamento diferente é um ingrediente, o pensamento diferente é um condimento de que nós precisamos para catapultar o país para patamares mais altos do momento. Há uma coisa que tenho que aceitar, é que foste coerente, colocaste, mesmo esses dos outros partidos, são todos jovens. Aí foste coerente desde o início. É isto que eu estou a dizer. E disseste desde o início é isto que a eu estou a dizer, juventude consegue. Neste momento, Consegue segurar nas o país. características em que o país se encontra, Sim. não temos outra hipótese senão colocar a juventude ao serviço do país. Ok. Tudo bem. Algi, consideras-te uma pessoa influente na juventude? Sim. Por quê? Sou uma pessoa influente porque tenho estado dia a dia a emprestar o meu conhecimento, a contribuir com ideias, a contribuir com o meu pensamento sobre que Moçambique nós queremos construir. Eu sempre que saio, às vezes vou ao mercado, às vezes vou à escola, quando ando por aí na rua, sempre não é possível eu sair de casa sem voltar para casa enquanto ninguém me apertou a mão na rua. Okay. Algi Amad, muito obrigado. Aquela tua visão de ontem, aquele programa que Essa era a minha próxima e última pergunta. Aquela tua visão Tu de tens ontem. aparecido em muitos canais de televisão a debater, a comentar assuntos ligados à vida política do nosso país, e eu gostava de saber se daquilo que tu tens defendido quando vais a esse tipo de programas, a esse tipo de debates, se achas que aquilo é uma referência para a juventude do nosso país. Esta era a minha última pergunta. É uma grande referência para a juventude. Uma grande referência na juventude, porque há temas que eu abordo com profundeza porque eu os conheço. Conforme disse quando me apresentava, eu, para além desta veia política, eu sou consultor. E o meu trabalho, muitas das vezes, é baseado na comunidade. Eu fiz muitos trabalhos ao nível da comunidade. Okay. O processo de desenvolvimento comunitário, as bases, como é que nós podemos desenhar políticas de desenvolvimento como tal e que estas políticas beneficiam diretamente aquela mamãe que está lá. Ela só precisa de sementes para plantar, ver a época chuvosa, produzir milho. E como é que um país como Moçambique, nós temos 11 províncias, 144 distritos, multiplicado por 3, vamos lá dar mais ou menos quase 400 tal comunidades, localidades. Se nós multiplicarmos este número por fontes de água, furos de água, estamos a dizer que nós precisamos de 466 furos de água para nós darmos às comunidades. Não podemos ser um país que faz um mandato de governação e continuamos a dizer que há escassez de água. Nós somos um país que desde a independência, desde que proclamamos a independência em 1975, até hoje, não conseguimos ter uma estrada que liga do Rovuma, vamos lá, do Maputo a Rovuma. Não falo de vias terciárias para escoamento da produção, vias de acesso. Falo da via principal que liga Moçambique. De ligação de todo o país. Eu penso que faz pouco sentido. Não nomeaste no teu governo o ministro das Obras Públicas? Faz pouco sentido. Não nomeaste? Faz pouco sentido. Mas ainda vem por aí. E faz pouco sentido. A questão, voltando para a questão do emprego. Olha, é preciso legislar as políticas que nós precisamos para promover o emprego. É preciso legislar. Isto não é feito através de um discurso político de apelo, não. É feito a partir de uma base legal.
temos que estabelecer uma obrigatoriedade institucional para que as instituições sintam na sua obrigação de promover o emprego. Vou dar um exemplo. Em Moçambique, ninguém paga impostos. Isto é uma verdade. Digo aqui, de viva voz. As pessoas têm medo de pagar impostos. Falo dos empresários, as pequenas, médias, grandes empresas. As grandes empresas já nem digo. São estas que vêm aqui, não sei como é que se negocia, mas estão lá e não estão a pagar impostos para aquilo que devem fazer. Entretanto, nós temos uma grande massa juvenil desempregada. Há uma experiência que existe no Brasil, a outra que existe, acho que em Botsuana, no Quênia também, já ouvi falar dessa experiência, sobretudo na Nigéria, onde o governo promove, através de uma base legal, uma política de incentivos fiscais, através da redução da obrigatoriedade de pagar impostos e introdução da obrigatoriedade de empregar, absorver a juventude das instituições como em forma de estágios. Sim. Portanto, seja remunerados ou você não, tem uma empresa, vamos lá, tua empresa é de nível A, ok. Não paga este imposto, mas emprega tantos jovens. É obrigatório na sua empresa. E vamos definir isto por níveis. Empresas de nível A, B, C, vamos assim dizer. Se você é uma empresa de nível A, ainda é pequenina e tal, emprega 5 só. Vai para a escola Josina Machel, vai para o centro de formação, vai para o UM, vai para o UP, vai buscar jovens. Nós só queremos a fiscalização a vir aqui. Estas empresas externas. Se você é do nível B, emprega 15. Se você é do nível C, emprega 20. É uma obrigação. Existem essas experiências. O que é que nós estamos a dizer? À medida que nós vamos oferecendo kits de emprego, à medida que nós vamos oferecendo... Os kits de emprego são pacotes que promovem aquilo que nós chamamos de autoemprego. Sim. Mas a questão da experiência é um procedimento institucionalizado, em que busca-se a partir de uma prática e de contato com processos institucionais normais. E é preciso legislar isto. E, portanto, a juventude, quando sai daqui, vai dizer que quando procura emprego, diz, não, eu tenho experiência, eu trabalhei. Meu estágio pré-profissional foi na empresa X, exato, está aqui. Portanto, são formas de como promover um emprego. E acabamos com a história dos 5 anos de experiência. Acabamos com a história dos 5 anos de experiência. Para alguém que está a sair da academia. Da academia, da universidade. É verdade. Sim. Se nós, por exemplo, nós não vamos oferecer kits de autoemprego a um jovem que está a sair, por exemplo, da universidade e fez, vamos lá, contabilidade e auditoria. Vamos só ver esse jovem. Ele é formado, até pode ser melhor aluno, mas há uma empresa que pode recusar emprego a este jovem porque não tem experiência. Este acabou de ser formado. Mas este jovem, quando já está no 3º ano de faculdade, já devia estar numa instituição a beber, como estágio, dentro daquilo que é um decreto provido pelo governo para a prova. Portanto, são soluções... Eu já ia dizer isso mesmo, soluções. Práticas para dizer. Problemas pontuais. Exato. É preciso coragem, é preciso ousadia, é preciso vontade, é preciso uma visão clara daquilo que nós precisamos. E introduzir esta obrigatoriedade num processo em que penalizamos aqueles que não obedecerem. É possível. Nós temos todas as soluções conosco para os problemas que pontualmente afligem Moçambique. Foi o Presidência Aberta de hoje com Algi Amado. Até uma próxima. Obrigado.